Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas, complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderem e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Na semana 6, pessoal, a prática de linguagem, produção de textos, escrita compartilhada e autônoma, assim como da semana 5. Escrita colaborativa, assim como da semana 5. A habilidade da semana 6 é opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado às situações vivenciadas na escola ou na comunidade, utilizando o registro formal e a estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Conteúdos relacionados: leitura e interpretação de artigos de opinião, modos de argumentar, linguagem e construção de artigo de opinião. Esse é outro tema que nós já abordamos nos PETs anteriores, com até o professor colocando para vocês um dos meus articulistas favoritos, que é o Reinaldo Azevedo, do programa O É da Coisa. Bom, como em toda questão que vai e pede a sua opinião, o professor sempre repete: toda boa opinião é baseada em bons argumentos. Então, olha só, um artigo de opinião. Estudantes, nessa semana nós trabalharemos sobre também artigos de opinião, criando argumentos sobre o texto que lemos. Vamos retomar o que já vimos a respeito nos estudos passados e ler um texto a respeito desse tema hoje. Para quem não se lembra, artigo de opinião é um texto no qual a opinião do autor é expressa. Nele, o autor expõe o seu posicionamento sobre determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Ou seja, toda boa opinião possui bons argumentos. Você não precisa concordar com o argumento do texto de opinião que você está lendo. Mas para discordar, você também tem que ter argumentos que sejam válidos. Não posso falar, é minha opinião, você vai ter que respeitar. Isso não existe. Ninguém é obrigado a respeitar a opinião sem um bom embasamento. Ah, porque é assim, pronto, é assim que eu penso, pronto e acabou. Você está pensando errado. Merece sim ser desconstruído o seu pensamento com os argumentos de quem estudou sobre o assunto. E isso é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O artigo de opinião é um gênero que pertence à esfera jornalística e midiática, sendo recorrente em jornais, revistas, tanto os impressos quanto os virtuais. TV, rádio, blog, você encontra em muitos locais um artigo de opinião. Em linhas gerais, um artigo de opinião visa convencer as outras pessoas a respeito de um tema, e um tema que gera polêmica. Os temas costumam ser polêmicos e de relevância social. As ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do seu autor. E por isso mesmo, esse autor deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. Se eu tenho uma opinião, eu devo assumir as consequências dessa opinião, certo? Xingar outra pessoa ou falar é o que eu penso, pronto e acabou, isso nunca foi uma opinião. E da mesma forma que você vai ter liberdade de expressar a sua opinião, também vai ter que responder pela opinião que está distribuindo. Mas calma aí, vamos continuar. Quando estamos dando uma opinião através de um artigo,
ele tem, como todo gênero textual, uma forma formal de ser escrito. Bom, qual que é a estrutura do artigo de opinião? Grande parte dos artigos de opinião segue uma estrutura básica, que é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a introdução? Ela vem logo no primeiro parágrafo do texto. É onde o autor faz a apresentação do tema que será visto dentro do seu texto, ou seja, no corpo do texto. Ele vai falar sobre o que ele está ali conversando com o seu interlocutor. O interlocutor, nesse caso, somos nós, os leitores. O desenvolvimento é onde o autor expõe as ideias que ele tem a respeito do tema para tentar convencer nós, leitores, a concordarmos com os argumentos que ele está apresentando. No entanto, não é porque você está lendo a opinião de um autor respeitável e que tenha um estudo, que você é obrigado a concordar com ele. Mas para contestar a opinião que o autor está pondo, você também precisa estudar sobre o tema. Quando você estuda sobre o tema e tem uma opinião divergente da que você está lendo, você apresenta os contrapontos que o autor colocou. Nisso você começa um debate de opiniões. Sem contar que, quando os debates são bem produtivos, ou seja, com dois argumentadores que expõem fatos relevantes e de conhecimento científico, as duas partes do debate saem engrandecidas desse confronto de ideias. Lembrando que debate é confronto de ideias, não de pessoas. Uma pessoa defende um ponto de vista através dos estudos que ela realizou e a outra pessoa defende outro ponto de vista através dos estudos que ela realizou. Quem está de fora, ou seja, o mediador ou o espectador do debate, vai ponderar entre os dois estudos que estão sendo ali apresentados e chegar à sua conclusão. O articulista, ou seja, aquele que está apresentando o seu ponto de vista no artigo de opinião, tem como fechamento da sua ideia a conclusão do artigo. É na conclusão que apresenta a sua solução para o problema que ele propôs lá no início do artigo de opinião. É nesse momento que o articulista responde às questões que ele apresentou no início do seu texto. As principais características do artigo de opinião. Olha só. Uso de argumentação de persuasão, ou seja, eu quero convencer o meu leitor da linha de raciocínio que eu defendo. O texto é escrito em primeira e terceira pessoa, né? Ele fala de eu penso assim, ou ele pensa desse jeito, nós pensamos assim, eles pensam dessa forma. Normalmente o texto são assinados pelo autor, toda opinião relevante tem a assinatura do autor. Se você está vendo uma opinião que a pessoa ou está usando um perfil falso, ou não tem coragem de assinar aquela opinião, fica atento, pessoal. Se a pessoa não tem coragem de assinar, porque ela sabe que tem algo errado na opinião que está expressando. Então, é o que eu penso, mas não é muito bom ficar divulgando isso não. Isso quer dizer que a pessoa sabe que o que ela pensa tem algo errado, contra a lei, ou então não pode ser assim muito confiável a fonte que essa pessoa está difundindo. Eu ouvi dizer. Se a pessoa ouviu dizer por aí e não tem uma fonte para citar confiável, quer dizer que ela pode estar inventando aquilo, ou ela realmente não confia na fonte onde ela levantou essa informação. Dessa forma, 99% de chance de ser mentira, uma invenção, algo feito apenas para dar má reputação. Então, por isso, pessoal, quando você estiver consultando um artigo ou ouvindo uma opinião, pergunte as fontes. De onde que essa pessoa tirou? E quem é o responsável por aquela opinião? Quem assinou aquele artigo? Se não tiver opinião,
Até mesmo, isso ocorre muito no Facebook. Quando você vê uma denúncia no Facebook e essa denúncia não tem o autor, ou seja, a pessoa está usando um perfil falso, se o perfil é falso, como pode a denúncia ser verdadeira? Se já começa saindo de uma fonte que é mentirosa, como pode ser uma verdade? É exatamente por isso que precisamos ver se esse texto está assinado pelo autor ou pelo órgão que ele representa. Outra característica é a linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então ele passa diretamente o ponto que ele está defendendo, falando dos seus valores pessoais. A maioria dos termos e dos temas usados dentro de um artigo de opinião são da atualidade, ou seja, são temas presentes no nosso dia a dia. E uma das últimas características é que ele possui título polêmico e provocativo, que quer te chamar a atenção e provocar a reflexão sobre algo. Pode ser, às vezes, coisas que nós, pessoalmente, não acreditamos, ou então, pessoalmente, achamos ofensivos. Mas e aí? Temos que ver a opinião que o autor está defendendo antes de argumentar ou contra-argumentar. É muito importante, nesse momento, você ler todo o texto, assistir todo o vídeo, antes de emitir a sua opinião pessoal. Se você concorda ou não com aquele artigo, você precisa expressar a sua opinião após ter todas as informações que o articulista defende. Antes disso, você vai estar apenas expressando um conceito pré-leitura, o que é chamado comumente, pejorativamente, de pré-conceito. O preconceito é usado de forma pejorativa para mostrar, olha, você não conhece nada a respeito do tema e fica falando mal. Tá? Pré-conceito é um conceito antes de uma informação. Por isso, é muitas vezes considerado pejorativo, ofensivo, uma forma de ofensa. E a última característica do artigo de opinião é o verbo aparece no presente e no imperativo, defendendo com veemência os pontos apresentados pelo articulista. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho na aula de língua portuguesa sobre a argumentação. Eu tenho visto aqui nas atividades do PET que terminei de corrigir, que toda vez que pede uma opinião, vem sempre o legal, vem sempre o gostei, legal, gostei, legal. Gente, legal tem que ser mesmo. O professor jamais ia pedir para vocês fazerem uma coisa que fosse ilegal, fora da lei. E eu tenho comentado sempre, uma boa opinião tem um bom argumento. Para que vocês possam concluir essa semana a atividade do PET que está com vocês, o professor resolveu falar um pouquinho sobre o que é argumentar e o que é opinar. Então vamos lá? Você sabe o que é argumentar? Essa é uma pergunta interessante da gente fazer, né? Porque quando a gente diz argumentar, tem uma forma que é a forma oficial que você aprende na escola, a norma culta de textos argumentativos. Você vai fazer uma argumentação. E quando você pede uma opinião, geralmente a pessoa fala, essa é minha opinião, pronto e acabou. Não, não é assim que funciona. Uma opinião não é argumento. Uma opinião pode estar errada, sim. E aí, com a argumentação, com a conversa, com o assunto sendo abordado por pessoas diferentes, de maneiras diferentes, com conhecimentos diferentes, nós
construímos uma boa opinião a respeito de qualquer tema que esteja sendo abordado, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a forma formal de argumentar. O que é argumentar? O que é um bom argumento? Oficialmente, você vai encontrar que argumentar é expressar uma convicção e uma explicação para persuadir o interlocutor, modificar o seu comportamento ou pensamento. Então, nós temos aqui no exemplo, nós temos o rapazinho vermelho aqui, que gosta de quadrinhos de humanos. E nós já temos o rapazinho azul lá do outro lado, que gosta de quadrinhos de super-humanos. Como é argumentar? Cada um vai dizer os pontos positivos e os pontos negativos daquilo que gosta e aquilo que não gosta. Ou seja, você vai tentar convencer o outro que o seu ponto está correto. Como é que nós vamos saber disso? Através de um debate de ideias. O que é um debate de ideias? Quando cada um dos interlocutores vai colocar aquilo que pensa sobre o tema. E aí, quem decide quem venceu ou não venceu o debate? Debate não é disputa, gente. Debate não é luta. Debate é troca de ideias. Você vai falar o que você pensa e com a mesma intensidade que você fala, você também ouve o que o outro pensa. É a verdade. Não adianta você chegar, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. No, God! Nós crescemos, nós aprendemos com os argumentos dos colegas, nós aprendemos com as novas experiências e experimentações. Por isso é importante fazer um debate de ideias para que você possa aprender novos conceitos e novas visões sobre o tema. Não é porque você tem uma visão que sempre foi aquela que você viu, que aquela visão é a mais correta sobre o tema. Você pode ouvir novos argumentos e assim estudar mais a respeito daquilo que você acha correto, para ter mais argumentos ainda para falar aquele respeito. É claro. E quando a gente põe aquelas atividades de dê a sua opinião e você responde, legal. Legal tudo tem que ser, gente. Não podemos fazer nada ilegal se vivemos em uma sociedade. Mas o que é um bom argumento? Bom, a leitura de um bom argumento, ela deve inspirar o leitor, mexer com as nossas emoções, os sentimentos, as reviravoltas que existem no autor e em seu roteiro. Todo autor que escreve uma opinião, ele vai passar para a gente uma experiência. E isso nós vemos em vários tipos de mídias diferentes. A mídia opinativa é aquela que mexe muito mais com o que nós pensamos a respeito de algum tema. Pode ser algo que você acha revoltante, pode ser algo que você acha muito empolgante. As opiniões, um bom argumento de opinião, um bom argumento nos convence, nos inspira ou nos leva a refletir mais sobre o assunto que estamos lidando. Por isso é muito importante quando você tem dê a sua opinião ou tem um porquê, você refletir sobre o que está escrevendo, sobre tudo que está falando. E como é isso, hein? Como será? Pessoal, um bom argumento, ele deve ter uma leitura agradável, engajadora, sem muita burocracia e que mostre o tom do seu roteiro e que convença o leitor do seu ponto de vista. Ou seja, você vai colocar no seu argumento a sua defesa do ponto que você está citando. Então, morar em Ibiraci é uma maravilha. Por quê? E aí você vai colocar os pontos que você incitar, estimular o seu leitor a querer também morar na sua cidade, a querer morar também em Ibiraci. Como faz isso? Levantando os pontos positivos
contrapondo aos pontos negativos da cidade. Ou seja, a cidade é uma cidade pequena, acolhedora, gostosa de se viver. Apesar de não ter muito movimento, é isso que faz dela uma cidade pacífica e gostosa de se morar. Às vezes, o leitor precisa ser convencido. Mas como eu vou trazer um leitor para o meu lado? Através do engajamento, estimulando ele com palavras e descrições que podem estimular a vontade dele vir para Ibiraci. Certo? E se o tema for uma música que eu não goste? Então você vai falar os porquês que você não gosta. Quais são os temas que você vai citar ali que vão causar esse estímulo, que vão agradar a leitura da pessoa que estiver em contato com o seu artigo, com a sua argumentação. Eu não gosto muito de ouvir a Anitta. Por quê? Porque sinto a batida dela fora do ritmo que eu gosto. As letras das músicas têm uma poesia que não me agrada. Prefiro mais ouvir uma poesia de Zé Cabaleiro, porque ele faz mais o ponto e contraponto com aquilo que eu gosto. Não sou muito de ouvir funk, gosto mais de ouvir rap. E por aí, e daí por diante. Você vai convencer o seu leitor do seu ponto de vista, sem esquecer que aquilo é um ponto de vista, é a vista que você tem sobre o assunto. É errado você não concordar? Não, não é errado não concordar. Mas quando você não concorda, você precisa ter bons argumentos para embasar a sua discordância. Você vai estar errado por não concordar? Nunca vai estar errado por não concordar, desde que os seus argumentos sejam bons, mesmo que ele não convença o seu leitor, mas exponha o seu lado daquele assunto que está sendo abordado. E aí, como será que eu vou poder convencer o meu leitor do meu ponto de vista e fazer com que ele se engaje naquele argumento que eu estou propondo? Bom, o argumento bem escrito, ele precisa instigar, persuadir o leitor. Ele pode ser utilizado tanto na apresentação de um roteiro como uma ferramenta para venda por escrito, por exemplo. Se eu vou fazer uma venda para um leitor de um livro, eu tenho que convencê-lo que aquele meu livro é o melhor. Como eu vou fazer isso? Conhecendo o tema a fundo que eu estou trabalhando. Aí, gente, vem uma parte que é muito importante. Por quê? Porque para ter um bom argumento, você precisa conhecer o tema, conhecer o texto, estudar o que está sendo dito. E aí o professor cobra muito de vocês. Não confiem apenas na leitura do professor. Leia você também. Pegue o dicionário. Estude os pontos que estão falando, as palavras que você não compreendeu. Quando você não faz esse tipo de abordagem, quando você não se aprofunda, não estuda, não explora o tema que está sendo argumentado, você faz respostas sem nexos, como legal, como gostei. E aí? Legal por quê? Você acha que poderia ser ilegal, fora da lei? Você acha que alguém pode não gostar? Mas por que você acha isso? Aí vem a mágica palavrinha da pergunta. Por quê? Essas duas palavrinhas que nos faz pensar. E agora, como é que eu posso argumentar com essa pessoa? Ah não, porque sim. Porque sim não é resposta. E agora aqui no quinto ano nós precisamos sim
entender o porquê que as nossas opiniões são essas. Como nós vamos fazer isso? Estudando mais a respeito do tema, lendo mais, argumentando mais. No dicionário, o que a gente encontra para argumento? Argumento é a prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido, meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou maneira de agir. Um exemplo que a gente pode dizer é a respeito da vacina. É muito importante que todos se vacinem para que a gente possa voltar às atividades normais. E por que a vacina ela é importante? Porque ela estimula o nosso corpo a produzir anticorpos contra o vírus que está ameaçando a vida de todos. Uma vez vacinados, podemos ter contato com o vírus que ele não vai causar grandes problemas para nós. Está vendo como persuadir, argumentar, precisa ter fundamento, precisa ter base do que está sendo falado, do que está sendo escrito e do que está sendo proposto. Essas são as ideias do argumento. Bom, pessoal, o professor disse que opinião não é argumento, mas uma boa opinião tem bons argumentos. Exatamente isso. Você pensar algo sobre algum tema não é um bom argumento, é aquilo que você tem como verdade. Já uma boa opinião, ela possui bons argumentos que a defendam. Vamos observar? Observa a tirinha que o professor colocou aqui, ó. Até dá para defender uma causa ruim com bons argumentos, mas não defenda uma boa causa com argumentos ruins. Por que não? Por que não? Como assim? Acabou de dizer que não se deve defender uma causa boa com argumentos ruins e o argumento dele é só um por que não? Por que não gritado ainda? Vamos retomar então o assunto que o professor citou, a vacina. Temos ouvido, lido e até acompanhado muitas pessoas agindo contra a vacinação, falando com argumentos até bons contra uma medida que protegeria a todos. Ou seja, usando bons argumentos para defender ideias ruins, a não vacinação. E quando você vai defender a vacinação, você pode chegar e falar assim, vacina porque sim, pronto. Não. Vamos vacinar por quê? Quem não quer voltar à vida normal? Quem não quer ir trabalhar, ir para a escola, poder brincar? Todos queremos isso. Dá para fazer isso sem segurança? Podendo arriscar pegar uma doença contagiosa como essa, a Covid-19, e acabar indo parar no hospital? Qual o jeito de se proteger? O jeito mais seguro de se proteger é tomando a vacina. E a vacina age como? Estimulando os nossos anticorpos para que ele nos proteja da ação do vírus. Então, tome a vacina. Não porque ela é obrigatória. Tome a vacina porque ela vai te proteger contra o vírus, podendo fazer com que mais cedo nós possamos voltar a trabalhar, estudar, brincar, sem que ninguém mais fique doente. Argumentos ruins para defender coisas boas ou argumentos bons para defender coisas ruins? É hora de meditar. Vamos lá. Mas o que é opinião? Quando a gente está falando de texto, o texto opinativo ele é um gênero específico. Opinião é um tipo de texto que é dissertativo, ou seja, você apresenta o seu ponto de vista argumentativo sobre determinado tema. Isso é por isso que ele recebe um nome: texto de opinião. A argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião.
tem como característica informar, persuadir o leitor sobre determinado assunto ou determinado tema. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, como a televisão, rádio, jornais, revistas. E esses artigos de opinião, eles costumam abordar temas da atualidade. No jornal tem uma coluna só para essa parte, que é a coluna de opinião, geralmente de responsabilidade do editor-chefe do jornal, porque aquela opinião vai representar a opinião do grupo que ele está ali apresentando. Vamos agora acompanhar um pequeno trecho de uma opinião do autor Reinaldo Azevedo, transmitido pela rádio Band News FM e presente no YouTube. Vamos lá? Olha só, pessoal, esse aqui é o canal da Band News FM no YouTube. O professor já é inscrito, né? Mas eu vou pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever e marcar todas as alternativas e dar um joinha no vídeo que vai estar na descrição. O Reinaldo Azevedo, ele é o âncora do programa O É da Coisa, exibido diariamente a partir das 18 horas na rádio Band News FM e também aqui pelo canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, que o professor vai deixar na descrição do vídeo. Não se esqueça, pessoal, entre no link do vídeo original, curtam, se inscrevam no canal para você acompanhar as indicações. O título do vídeo é Queiroga implora por vacina. As mulheres ricas e Bolsonaro sem máscaras. Vamos ouvir a opinião do âncora? Olha aqui. O Marcelo Queiroga, glorioso ministro da Saúde, né, que está muito orgulhoso que o Brasil é o 5º país que mais vacina. Daqui a pouco, de fato, nós seremos considerados, melhor, eles acham que nós somos um exemplo mundial. Aliás, o ministro se orgulhando de quase ser um exemplo, vejam vocês, né, com os mais de 400 mil mortos, ele fez, né, um apelo hoje, né, a outros países ao participar da coletiva de imprensa da Organização Mundial da Saúde. E qual é o apelo? Que os países que têm vacina sobrando e usar, passem essas vacinas para o Brasil. Passem aí, entende-se, o Brasil poderia comprar, enfim. É óbvio que eu estou torcendo para que isso aconteça. Até porque nós nos tornamos, hoje, um centro de produção de vírus, né, e de contaminação, com risco de estar preparando uma terceira onda, nós já chegamos lá. Cepas surgindo e se disseminando por aqui. Então é evidente que eu acho que seria ótimo se os outros países passassem vacina para o Brasil. Mais ainda, como lembrou com acerto a senadora Cátia Abreu, o Brasil não é um país qualquer, né? O Brasil é hoje o principal produtor de alimentos do mundo. O Brasil tem uma importância estratégica e geoestratégica que comporta reivindicar essa condição, né? Então estamos combinados até aqui? Nenhum país é um país qualquer, é claro, todos os países têm a sua particularidade, a sua especificidade, a sua importância cultural. Agora, há questões objetivas. O Brasil tem uma importância no mundo bastante particular no que respeita, por exemplo, à produção de alimentos. E deve ser visto assim. Agora, para que seja visto assim, é preciso que tenha, e aí, já entendi, agora vai criticar o Bolsonaro. Vou! Claro que eu vou. Ué, queriam o quê? Elogio?
É preciso que nós precisaríamos ter um presidente que tivesse então noção da gravidade da crise e que tivesse aqui dentro um comportamento compatível com a gravidade da crise. Para que internacionalmente, então, ao se fazer um apelo dessa dimensão e dessa importância, fosse ouvido. Acontece que hoje o chefe de Estado do Brasil se transformou numa referência negativa. Isso não é vontade minha. Basta ler a imprensa mundo afora. Basta conversar com correspondentes que cobrem órgãos multilaterais. A coisa vai da incredulidade diante das enormidades que diz o Bolsonaro, até mesmo a chacota. Não existe mais nenhum governante no mundo, aliás, foram muito poucos os que chegaram a aderir a isso, que, por exemplo, insista em tratamento com drogas sabidamente ineficazes. O Bolsonaro continua nessa. Eu tratei hoje na minha coluna na Folha, né, disse ali, ao tratado público que o Bolsonaro mobiliza, eu afirmei, é compreensível, embora seja uma racionalidade torta e errada, que as pessoas tenham restrições a distanciamento social, porque sim, efeitos na economia tem. A questão é saber, sem distanciamento nenhum, qual seria a consequência. É por isso que é uma racionalidade torta e errada. Mas ainda é uma racionalidade. Ainda é uma racionalidade. Agora, por que é que algumas pessoas, seguindo o exemplo do presidente da República, resistem ao uso de máscara? Aí é irracional. Aí o negacionismo puro e simples, a estupidez no seu estado mais puro. E se essa é a mensagem que o Brasil passa para o resto do mundo, como se aqui não estivesse acontecendo nada de especialmente grave, e está, que nós temos quase 14% dos mortos do mundo, com 2,7% da população, isso é número, e esse número ainda é subnotificado, nós sabemos muito bem. Se ainda hoje os mortos de Covid do Brasil representam mais de 25% do que morre no mundo, com 2,7% da população, alguma coisa muito errada está em curso aqui. Não é? Não obstante, o presidente faz questão de atuar como se a gravidade não existisse, ele age contra medidas que são sabidamente eficazes e reitera nesse comportamento, ele insiste nesse comportamento. Então hoje, por exemplo, houve o tal almoço do Bolsonaro com as empresárias, as executivas, ou sei lá que categoria, enfim. E aí veio a público uma foto. Tá aí, eu mandei a foto, coloca a foto no ar, tá aí. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu não quero demonizar ninguém, eu não acho ruim, que já disse isso aqui, portanto não estou emitindo nenhuma opinião nova. Eu não vejo nenhum problema em o presidente se encontrar com empresários, empresárias. Aliás, deveria se encontrar também com sindicalistas, deveria se encontrar também com representantes da sociedade civil, com ONGs. O trabalho de um presidente da República, em princípio, é unir a nação em torno de alguns objetivos, a despeito das questões partidárias. Quando se elege presidente da República, é presidente da República de todo mundo. Não só da sua turma, da sua grei, da sua facção, da sua milícia. É presidente de todo mundo. Então, haver um encontro com empresárias, com empresários, quantos forem, nada de errado nisso, em si. Agora, essa foto
Essa foto não poderia ter acontecido. Não é que ela não poderia ter vindo a público. Até porque fizeram a foto para vir a público. Ela não poderia ter sido tirada nessas condições. Por que é então que um setor da elite brasileira, as mulheres empresárias, faz essa foto pelo grupo que está aí, a menos que se tenha tomado vacina fora do ordenamento legal que regula as vacinas, boa parte não está vacinada, nem vacinada está, e ainda que estivesse, deveriam estar de máscara. E nós temos então esse pedaço da elite brasileira posando sem máscara e dando um mau exemplo, estimuladas pelo presidente da República. Então, nesse momento, atenção, existe uma liderança nessa foto. A liderança dessa foto é o presidente. Ele é o chefe do executivo. O líder dá o exemplo. No caso, ele dá o mau exemplo. Agora, ninguém obrigou essas senhoras a posar sem máscara. Tanto é que algumas estão de máscara. Mas a maioria, a esmagadora maioria, sem. Como se o problema não existisse. Como se, ao adotar esse comportamento, diminuísse a gravidade da pandemia entre nós. Um dia depois de se ultrapassar a marca de 400 mil mortos. Cabe a pergunta, estão sorridentes, alegres, felizes o quê? Estão comemorando os 400 mil mortos? É um almoço de comemoração? Ao mesmo tempo que o nosso ministro faz um apelo que chega a ser patético, no sentido mesmo do dicionário, que o patético não tem, originalmente não tem esse sentido que se atribui por aí. Momento. E o Vólio Bene, se ele conseguir achar o Ruais aí, ele vai dizer daqui a pouco o que significa patético, que foi empregado por Cecília Meirelles num poema quando ela fala do meu patético momento. Faz um apelo que chega a ser patético. Dá um positivo aqui, Alexandre, a câmera vai perceber quando você encontra. Faz um apelo que chega a ser patético ao mundo para que dê vacina ao Brasil. Só que uma foto como essa não fica no Brasil. Não fica no Brasil no sentido de que ela não circula só aqui. Ela circula mundo afora. Com essas senhoras, visivelmente escolhendo as suas melhores roupas, o que eu também não vejo problema. Coisa, mesmo nesses dias frios, primaveril, colorida, alegre. Aí eu pergunto, que diabo acontece com a elite brasileira? Não, e vamos ser claros, né? Infelizmente aqui nós temos, e tem livros que estudam esse fenômeno, né? O patronato brasileiro, para usar uma expressão que vem da sociologia, ele é governista. Tende a ser governista em boa parte do mundo. Há países, no entanto, como nos Estados Unidos, por exemplo, que você tem os empresários republicanos, os empresários democratas, tem ali um alinhamento. Aqui são, no geral, governistas. Boa parte que está aí estava com Lula, servindo ao Lula também. Ao Lula que eu digo ao PT, trabalhando com o PT, operando com o PT. E se o PT voltar ao poder, faz um arranjo. É assim. Não é bom que seja assim, eu quero deixar claro. Mas é assim. Agora, que ao menos se estabeleça, então, um compromisso com a ciência. E esse compromisso com a ciência, visivelmente, inexiste nessa foto. Ao contrário, o que você tem aí é uma expressão do negacionismo. Assim
quando se for avaliar o pedido do Brasil lá fora, puxa, olha, o Brasil está enfrentando um momento difícil. Talvez a gente precise socorrer o Brasil com vacinas. Ocorrerá alguém perguntar, mas por que eu daria vacina a eles? Diga, Volio Bene, o que quer dizer patético? As pessoas costumam usar que o patético é só o ridículo. Não. Originalmente, patético não quer dizer isso, e foi o que disse Cecília Meirelles quando falou sobre o meu patético momento. Vamos contar aqui, isso é uma coisa que eu duvido que as pessoas saibam. O que quer dizer originalmente patético? Que ou o que tem capacidade de provocar comoção emocional, produzindo um sentimento de piedade, compassiva ou sobranceira, tristeza, terror ou tragédia. Exatamente, é isso que quer dizer originalmente patético. Então, o apelo emocionado, o apelo grave do Queiroga pela vacina. E, no entanto, o presidente promovendo a patuscada que a gente viu. Tomara que o apelo do ministro surta efeito. Tomara que o mundo e aqueles que têm vacina digam, os brasileiros, ainda que a maioria dos que votaram tenham votado errado, de qualquer modo, certamente não esperavam que seu presidente fosse ter esse tipo de comportamento irresponsável, então vamos ajudá-los. Acontece que o Brasil já não se insere entre os países extremamente pobres e que ficam mais sujeitos à ajuda no caso de vacina. O Brasil é a 10ª economia do mundo, em algumas contagens 12ª, a depender do que aconteça com o crescimento daqui a pouco, pode voltar a ser 8ª ou 9ª, mas de qualquer modo, né, o Brasil está entre as maiores economias do mundo. Mas hoje pratica uma das políticas mais indecentes do mundo. É isso aí. Muito bem, pessoal. Vocês viram como foi rica a opinião do jornalista e âncora Reinaldo Azevedo? Observa que para falar a respeito do tema, ele não usa apenas a ilustração da foto. Ele usa os conhecimentos do dicionário, explorando o significado da palavra patético. Ele pede para que os outros coâncoras do programa pesquisem direto no dicionário para explicar para todos nós o significado da palavra que ele quer usar, patético. Ou seja, para expressar a opinião dele sobre o tema, ele explora de diferentes maneiras os conhecimentos. Tem como emitir uma opinião sem explorar nada do que o jornalista nos aponta? Sim, só que aí a opinião fica no achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não tem argumentos sólidos sobre aquilo que ele está falando. No momento, como que nós estimulamos vocês a fazer? Sempre, quando for falar de um assunto, estude, pesquise e aprenda mais a respeito. Eu recomendo a todos que visitem o canal da Band News FM e acompanhem o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo, de segunda a sexta, às 18 horas. O Reinaldo Azevedo tem sempre uma boa crítica, uma boa opinião e boas indicações literárias e musicais para que nós possamos estar acompanhando. Lembrando que uma boa opinião também possui bons argumentos. Muito bem, então agora que nós já vimos a opinião do radialista e âncora do É da Coisa, Reinaldo Azevedo, vamos então para o que é opinião. Opinião é um modo de pensar, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa, parecer ou ponto de vista. Não tem opinião sobre esse assunto.
demonstração de um pensamento pessoal em relação a algo ou alguém, é uma avaliação. Ou seja, quando você emite uma opinião, você está dizendo aquilo que você aprendeu e pensa a respeito daquele tema. Por isso é tão importante para o professor que as atividades onde o professor pede dê a sua opinião, ela não vem apenas com uma palavra, legal, gostei. Por quê? Quando vem apenas com legal, gostei, o professor fica pensando, será que realmente aprendeu esse tema? E para que o professor possa planejar outras intervenções e outras formas, eu preciso ver. Mesmo que a sua opinião esteja inadequada, que ela esteja com pouco fundamento, é importante que você escreva a sua argumentação e o que você pensou. Lembrando que não é errado você ter uma opinião que esteja equivocada. Errado é você não expressar essa opinião e não tentar aprender, evoluir, mesmo tendo uma opinião inadequada. Aprender mais sobre o tema para adequar a sua opinião, para melhorar a sua intervenção, para melhorar os seus conhecimentos. Ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo, gente. Por isso é muito importante a gente sempre estar se questionando: será que aquilo que eu penso é realmente o que todos pensam? Não se esqueça, eu posso pensar diferente desde que tenha uma boa argumentação para que me motive a pensar o diferente. Eu não preciso pensar o mesmo que todos, apenas preciso justificar adequadamente aquilo que eu penso, certo? As boas bases da opinião, bons argumentos. Vejamos agora que para escrever a sua opinião, você tem que ter bons argumentos, certo? Mas então vamos ver as características de uma boa opinião escrita. Bom, o texto deve ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa quando é sua opinião pessoal, terceira pessoa quando você está descrevendo a opinião de um grupo. Uso da argumentação e persuasão. Observa que na opinião que o Reinaldo Azevedo nos passa, ele, além de falar a respeito do tema, ele tenta nos convencer que tem algo meio inadequado na situação que ele está descrevendo, colocando a sua opinião sobre o assunto. E aí, já que a opinião é sua, assine o texto. Ou seja, o texto é sempre assinado pelo autor da opinião. Esta é a opinião que eu tenho. Você pode argumentar contra e a gente fazer um debate sobre as opiniões. Lembrando que debate é troca de opiniões, onde todos aprendem juntos. Produção veiculada nos meios de comunicação. Não se esqueça, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Você vai usar, mas olha só, linguagem simples não quer dizer linguagem coloquial, hein, pessoal? Eu tenho que usar a norma culta da escrita, prestando atenção nas palavras, na sua escrita, sem usar gírias, sem usar palavras descontextualizadas. Eu preciso prestar atenção no que estou escrevendo. A sua opinião também deve abordar temas da atualidade. Então, observa o que está ocorrendo e se o tema está provocando algo de relevância agora. Migração no Brasil, a vinda de agricultores para a colheita, o impacto da Covid no nosso dia a dia, tudo opinião de vocês. O que vocês acham sobre deveres e direitos, cidadania, a ação do cidadão. Apesar de serem temas muito amplos, são temas que nós usamos no dia a dia. O título da boa opinião é sempre polêmico, provocativo, dá aquela instigada. O que será que ele quer dizer, hein? Mulheres ricas? Interessante. O que será que o autor vai falar nesse tema? Como foi o vídeo do Reinaldo Azevedo?
O Queiroga implora por vacinas. As mulheres ricas e Bolsonaro sem máscara. Qual será a provocação que ele está fazendo aí? Peraí, o pessoal quer vacina ao mesmo tempo que anda sem máscara e está se contaminando? Qual a postura? Ah, não podemos esquecer que os verbos no presente e no imperativo. Essas são as normas cultas presentes num bom texto de argumentação e opinião. Quando você vai escrever uma opinião, mesmo que ela tenha apenas 3, 4 linhas, seja um texto bem menor, você precisa pensar nesses itens para deixar uma opinião bem mais sólida, consistente e que provoque essa reação de reflexão no seu leitor. Eu voltarei.